Hoje, em mais uma entrevista do canal, tenho a honra de receber Dorival Júnior, treinador com grandes passagens por Vasco da Gama e Santos, além também de trabalhar em outras equipes, como São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Fluminense. O comandante está sem clube desde o momento que deixou o Atlético Paranaense em agosto de 2020. É uma honra receber você aqui no canal, Dorival. É um prazer, uma satisfação poder estar participando e estamos aí à sua disposição. Primeiramente, eu gostaria de perguntar o motivo que você não assumiu nenhuma equipe há quase um ano e o que você está fazendo nesse tempo livre. Olha, desde o momento que eu saí do Atlético, eu botei na minha cabeça que eu aguardaria alguma coisa para fora. Eu nunca tive uma oportunidade de trabalhar fora do país. E eu estive com esse pensamento ao longo de todo esse processo, de todo esse período aí. Eu fico feliz porque todos os treinadores que saíram, aí, a grande maioria dos clubes, sempre fizeram, no mínimo, uma consulta. Clubes que eu já havia passado, outros clubes que eu ainda não tive a oportunidade de um primeiro trabalho. Eu acho que isso, para mim, é prazeroso, é uma satisfação, mas eu tenho na minha cabeça, nesse momento, que eu gostaria de aguardar um pouco mais para ver se acontece realmente, porque eu nunca tive a oportunidade de uma saída. Então, em razão disso que eu tô esperando para ver se um dia ela, ela possa, de repente, se apresentar e tendo aí possibilidades de um novo momento na minha carreira. Você falou agora sobre a possibilidade de trabalhar fora, né, que é um desejo seu. E em cima dessa pergunta, sempre é muito comum os treinadores brasileiros viajarem para a Europa e terem uma conversa com os treinadores que trabalham lá. E aqui no Brasil isso é muito ironizado pela imprensa, é visto como motivo de zoação, porque vocês costumam ficar menos de um mês, às vezes até uma semana. Eu gostaria de saber, em relação a esse período que vocês ficam na Europa, o que vocês mais costumam conversar com os treinadores de lá, em termos de ideia e interação. Olha, basicamente, isso daí não é uma reciclagem, não é? Isso daí é apenas uma visita. Sim. Onde você vai tentar observar o máximo possível daquilo que está sendo desenvolvido em um determinado clube. Eu tive a oportunidade de fazê-lo, para mim foi importante, até para que constatasse algumas condições que estavam sendo discutidas dentro do futebol brasileiro, e não me arrependo, ao contrário. Eu acho que você abre uma fronteira, você abre possibilidades. Todo momento que você tem a oportunidade de poder estar falando sobre futebol, independente de quem quer que seja, independente dos profissionais que estejam envolvidos, desde que naturalmente você tenha conteúdo para desenvolver essa conversa, ela possa vir a ser importante. E é nesse sentido que a grande maioria dos profissionais que foram fora do país, eu acredito que tenham alcançado aquilo que gostariam, aquilo que desejariam. Logicamente que muito é ironizado, mas o nosso país vive disso, né? De ironias, de você sempre tentar primeiro denegrir uma situação para depois você ver que, de repente, aquilo ali possa ter um fundamento, possa ter um fim. Eu vejo muito por esse lado. E sempre que você esteja ganhando alguma coisa, é saudável e vai fazer com que o próprio trabalho, de um modo geral, ele ganhe em qualidade. Ter acompanhado a Série B, em 2009 você fez um brilhante trabalho com o Vasco da Gama, quando conseguiu o acesso e o título de forma antecipada. E agora os clubes grandes na competição têm passado com uma dificuldade enorme. O Cruzeiro não subiu, o próprio Vasco nesse momento é o 15º, e o Botafogo até está no G4, porém ele não convence durante suas partidas. Gostaria de saber, na sua opinião, o porquê das equipes grandes não estão conseguindo se sobrepor na Série B. Porque existe uma igualdade muito grande. É para vocês verem o quanto foi difícil naquele ano a conquista do campeonato pelo Vasco. Porque a igualdade é grande, a disputa é muito grande. Ali você perde em muito o valor da diferença que pode provocar a camisa de um time grande com grandes jogadores vestindo-a. E, de repente, quando você está numa Série B, você não tem possibilidades de estar contratando os melhores jogadores, você não tem condições
de poder estar com o seu time totalmente reforçado. Você não tem alguns pontos que, de repente, poderiam fazer uma diferença a seu favor. Sendo assim, você tem um ambiente totalmente igual. E, a partir daí, você tem que desenvolver o seu trabalho, você tem que aplicar o seu trabalho. E os resultados, eles virão ou não, justamente por essa intensidade, por essa intensificação de trabalho, pela amizade com que você consiga levar esse trabalho. Não é fácil, não é uma situação simples, ela exige muito de cada profissional e é um teste, é uma prova para que você se sinta também, ou perceba aquilo que esteja acontecendo Sim. no mercado e nos clubes, a partir do momento em que você não tenha todas as situações favoráveis e que, encontrando dificuldades, você também consiga encontrar soluções para que resolva problemas dentro de uma condição. Nós tivemos N problemas aquele ano no Vasco, Sim. e graças a Deus, para mim, foi uma grande escola. E tivemos que trabalhar muito para que os resultados aparecessem e acontecessem. Ainda em cima dessa questão, em uma entrevista para o UOL, você afirmou que 40% dos jogadores da Série A deveriam estar na Série B e da Série B na C, assim por diante. Eu gostaria que você falasse o que você acha do nível de futebol apresentado no Brasil atualmente e quais fatores, além do calendário, fazem que o nosso futebol não entregue tanto igual ele pode. Primeiro, eu espero que as pessoas entendam a forma como eu coloquei tudo Sim. isso. Com muito respeito a todos os profissionais que alcançam o profissionalismo, que não é fácil, que não é uma situação cômoda, não é tranquilo no nosso país. Nós perdemos uma média aí de 1.500 jogadores por ano. Sim. Por ano. Queira ou não, isso já vem acontecendo nos últimos 10, 12 anos. É um número elevado. Nós perdemos jogadores tops, jogadores de um nível médio para alto, de um nível médio para baixo e de um nível baixo para médio. Então, assim, jogadores de todos os níveis, praticamente. E isso é natural que faz com que os nossos clubes também percam qualidade. Por quê? Você perdendo um número considerável de jogadores, muitos desses poderiam estar nas nossas equipes. Por isso que eu fiz uma colocação que, na minha concepção, 40% dos jogadores que estão numa Série A hoje talvez não estivessem, se todos esses jogadores estivessem aqui dentro. 40 que estão numa Série B talvez não estivessem. Foi nesse sentido, de uma maneira muito respeitosa. O que eu vejo, o nível do futebol, não só brasileiro, sul-americano de um modo geral, ele caiu muito, porque nós perdemos a nossa formação. Tivemos uma grande formação no nosso país. O nosso centro formador foram as ruas, os campinhos que eram feitos em terrenos baldios, os campinhos de quarteirões, né? Onde existia ali uma disputa muito grande, onde jogadores de 10, 12, 13 anos jogavam e aprendiam muito com pessoas que já tinham 20, 25, 30 anos. Era uma mescla, era uma mistura. Você aprendia com as dificuldades, você aprendia a criar uma resiliência, você tinha que arrumar uma maneira de superar aquela diversidade, aquela dificuldade. Ali, aqueles que tinham um pouquinho mais de qualidades, às vezes se sobressaíam. Por quê? Porque passavam quase que o dia todo num campinho com uma bola nas mãos. Nós tínhamos um ou dois brinquedos no máximo. Se não tivéssemos ali jogando uma bolinha de gude, um peão, ou empinando uma pipa, você estava com uma bola nas mãos o dia todo praticamente. E para mim aquilo era o grande formador. Com aquilo você aprendia a ter agilidade, habilidade, destreza, movimentação, subia numa árvore, descia, pegava uma fruta, enfim. Era um outro tipo de vida que hoje os nossos filhos já não têm mais. Sim. Hoje antigamente você entrava para casa brigando com a sua mãe, com a sua avó, porque você queria ficar na rua. Hoje a sua mãe e a sua avó brigam para que os garotos saiam de casa. Então, aquilo para mim era o grande formador do futebol brasileiro. Hoje nós temos o futebol de salão apenas. E não podemos nos limitarmos só e unicamente ao futebol de salão.
porque muitos não passam por essa bela escola. Então, nós temos que tentar encontrarmos caminhos que favoreçam e que facilitem a formação dos nossos garotos, para que futuramente nós possamos reabastecer, de repente, até esse número elevado de jogadores que saem do país a todo momento. Sim. Dorival, o Marcelo Cabo chegou ao Vasco com uma ideia e argumentos da diretoria que ele foi a melhor opção de experiência para a experiência na Série B. E no momento balança no cargo. O Ariel Holan foi demitido do Santos no estadual e na primeira rodada do Brasileirão, o Valentim saiu no Cuiabá. No Internacional também tivemos o Miguel Ramírez, que chegou com uma proposta, um projeto parecido com o que ele fez no Equador, e também foi demitido, entre outros exemplos. Você acredita que essa cultura de demissão no Brasil pode mudar, ou já passou do momento da gente admitir que a gente tem uma cultura imediatista? Isso daí nós temos e não é de hoje. Ela é perniciosa a todos os clubes. Só causa mal. Isso Sim. daí só causa mal e é para mostrar que não acontece só com os treinadores brasileiros. Sim. Queira ou não, você acaba de citar aí 2 treinadores estrangeiros de ótimo nível e que também tiveram as mesmas dificuldades que todos nós. Então, é o sistema. Para mim, o que está falido é o sistema. O modelo de gestão dos clubes é que faz com que, infelizmente, essa gangorra, né, que ela se mantém no futebol brasileiro por anos e anos, ela ainda continue. É uma pena isso e não vai mudar tão cedo. Eu não imagino que isso aconteça rapidamente. Em relação a isso, o Eduardo Barroca, que hoje faz um grande trabalho no Atlético Goianiense, deu 2 entrevistas recentemente e nelas ele cita o processo seletivo que fez uma equipe do Chile. E ele detalha como foi feito o processo e os pedidos da diretoria. Eu gostaria que você falasse como funciona os contatos do clube quando procuram você para assumir e que tipos de questionamentos são feitos e qual você acha correto e como deveriam ser. Olha, o último clube que eu tive, o Atlético do Paraná, fez um trabalho semelhante. Vários questionamentos, perguntas a respeito de conceito de jogo, de desenvolvimento de equipe, tudo isso aí me foi feito. E eu fiquei muito satisfeito em ouvir, pela primeira vez em todos os clubes que passei. Eu acredito que o caminho correto seria esse. Quando você vai atrás de um profissional, não apenas o seu histórico, mas, acima de tudo, aquilo que ele pense, aquilo que ele esteja vivenciando, aquilo que ele esteja aplicando no momento seria muito importante. Até para o próprio treinador, para ele ter consciência daquilo que ele estaria tentando alcançar com o seu clube. Eu acho que seria fundamental isso. Para mim, deveria fazer parte do cotidiano no momento de uma contratação. Um pouco de assunto e falando sobre o Neymar, eu gostaria que você me corrigisse se eu estivesse enganado, mas desde o primeiro momento que ele treinou com o Emery e depois com o Tuchel, ele passou a atuar mais no meio campo, literalmente como um armador e criando grandes situações de gol para os seus companheiros e também marcando seus gols, como ele fez ontem contra o Peru. Quando você o comandou no Santos, já imaginava que ele poderia exercer essa função? Olha, o jogador do nível do Neymar, onde você colocá-lo, ele vai jogar. Ele tem muitas qualidades, muitos atributos, ele tem o que poucos jogadores às vezes apresentam, né? Uma diversidade incrível, impressionante, em todos os sentidos, né? Ele tem leitura, visão, ele tem mobilidade, movimentação, frenagem, condução de bola, drible em velocidade. Então, um jogador desse tipo, você pode colocá-lo em qualquer função. E dê liberdade para que ele possa executar e desenvolver o que melhor ele sabe fazer. Além do Neymar, naquela sua equipe também teve o Ganso, que brilhou atuando com você. Por que o Ganso não se desenvolveu no futebol da forma que esperavam dele? Olha, é difícil falar alguma coisa. O Ganso teve 2 lesões muito sérias, né, que não foram fáceis. Eu acredito que ele também deva ter se cobrado muito nesse sentido. O jogador quer tentar voltar a fazer o mesmo que ele fazia anteriormente. Eu imagino que possa ter sido isso, não sei. Depois disso, eu não tive ainda a oportunidade de poder estar assim, com o Ganso numa equipe, para mim saber o dia a dia, aquilo que esteja acontecendo. Mas eu não tenho dúvidas que é um grande jogador e, de repente, ainda pode recuperar suas melhores condições. Dorival, recentemente, em uma entrevista aos canais ESPN, você deu a seguinte afirmação, desculpa. Os últimos 25 anos foram muito tranquilos porque as pessoas não precisaram se desenvolver. Você falou isso em relação à imprensa, e no caso você citou um exemplo do Santos e como olhava a forma da sua equipe incorreta. Gostaria que você pudesse repetir esse exemplo
E o que você acha que ainda falta nos debates esportivos no Brasil, principalmente nos termos tático e estratégico? Se você acompanha o programa com regularidade. Olha, não, eu não acompanho com regularidade, eventualmente assisto um ou outro, é natural, nem sempre, porque não se debate conceito, não se desenvolve aquilo que você esteja, de repente, tentando aplicar na sua equipe. O que eu discuto muito é em cima disso. Ficou muito fácil de se avaliar futebol, porque você primeiro define por número, né? Essa equipe aqui, ela joga num 3-5-2. A gente fala, é verdade, puxa vida, em que momento que ela joga no 3-5-2? Só no desenho inicial, a hora que estão as duas equipes separadas umas das outras, né? A hora que ela está atacando, é o mesmo 3-5-2 que ela está atacando, ela tem só 2 atacantes em cima da última linha do adversário, ela tem 5 homens no meio, girando, ficando atrás da linha da bola, ela tem 3 homens na espera. Quando ela perde a bola, ela continua no 3-5-2, ela está marcando no 3-5-2, essa marcação ela é alta, ela é média, ela é baixa. Ficou simples. As pessoas definiam isso e, de repente, você substituía, né? Entrou um volante, seu time perdeu. Pronto, é porque você botou o volante. Você botou mais um atacante, seu time ganhou. Opa, o treinador é bom porque ele botou mais um atacante e o time ganhou. Nós ficamos, durante anos, vivenciando tudo isso. E o público não quer mais isso. O público quer refinamento, ele quer conhecer, ele quer aprender a ler um jogo, até não apenas olhá-lo, ele quer olhar e ter uma visão clara do que está acontecendo. E nós precisamos ensinar o público a fazê-lo. Por isso que nós temos que aprender de um modo geral. Nós temos que mudar os nossos conceitos, nós temos que melhorar, nós temos que apresentar mais conteúdo para que esse conteúdo possa ser trabalhado, distribuído. Eu acho que você tem que compartilhar um pouco mais o conhecimento. E para você compartilhar conhecimento, você tem que aprender também. Então, é nesse sentido, nesse quesito, que eu acho que todos nós precisamos mudar um pouco a concepção do público, para que tenhamos um público um pouco mais seletivo no momento da avaliação, da análise, e não apenas julgando aquilo que esteja acontecendo pelo resultado, o que a grande maioria faz. Então, essa simplificação e essa mudança de hábito é o que vai provocar uma alteração no comportamento do nosso público. Nós queremos isso? Talvez não, talvez queremos ou queiramos, né, que continuemos dessa forma, porque é muito confortável você olhar, não enxergar e querer passar alguma coisa para quem está vendo. No momento que está gravando, estamos na segunda rodada, tanto da Copa América quanto da Eurocopa. Quais equipes você mais gosta de acompanhar e qual é aquela que você acha que pode surpreender nas competições? Eurocopa? Olha, eu estou vendo uma mesmice na grande maioria das equipes. Poucas novidades assim, poucas alterações, pelo menos os jogos que eu tive a oportunidade de observar. Eu mantenho aquilo que o mundo vem apresentando. 2 ou 3 equipes que terão condições maiores de poderem estar chegando às finais. As que nós sabemos. Olha, teremos uma novidade? Não sei. Só se acontecer um fato novo que nós não vimos nessa primeira e segunda rodada. Eu acho que muito pouco. Copa América da mesma forma. Acho que as equipes não estão produzindo um grande futebol. Eu acho que a seleção brasileira destoa de todas elas. Sim. A Argentina pode produzir muito mais do que produziu, mas de um modo geral, assim, não temos grandes novidades, não temos assim muitas coisas que foram alteradas em relação à mesma Copa América que nós vimos há 2 anos atrás. Sim. Dorival, está chegando aqui no final da entrevista e sempre eu gosto de pedir ao convidado que ele indique um livro no final de cada entrevista. E em cima dessa indicação, tem sempre uma pergunta que eu gosto de fazer, que não sei se você vai concordar, mas por que a literatura de livros sobre tática e futebol aqui no Brasil ainda é tão pequena comparada com a da Europa? Porque nós nunca tivemos, né? Nós nunca tivemos essa preocupação de registrarmos tudo aquilo que acontecia, tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que desenvolvemos no esporte de um modo geral. Sim. Só para você ter uma ideia, uma ocasião,
eu entrei, eu entrei numa livraria em Madrid e tínhamos lá 3.000 obras sobre futebol. No Brasil, talvez nós não tenhamos 500 obras sobre esporte. Sim. Então, olha a diferença, 3.000 obras sobre futebol. Talvez nós não tenhamos 500 sobre esporte de um modo geral no nosso país. O que é uma pena, porque olha a riqueza de histórias que nós teríamos aí se registrássemos os grandes trabalhos que muitos treinadores do futebol brasileiro fizeram, né? Zagallo, Parreira, professor Coutinho, Emerson Leão, Brandão, olha, uma gama de Enio Andrade, uma gama de treinadores. Eu vou começar a citar nomes aqui, eu vou ser leviano porque eu vou deixar muitos deles de fora, e não quero isso, mas nós teríamos a história registrada de muitos profissionais. O grande time do Palmeiras, de 67, 8, a academia, né? Depois a segunda academia, o grande time do Santos, o grande Flamengo de 81, de Júnior, Zico, Andrade, enfim, Adílio, o grande Botafogo, a máquina do Fluminense. Quer dizer, nós teríamos muitas histórias, né? O São Paulo, com 3 campeonatos brasileiros, Muricy Ramalho, Emerson Leão ganhando com o Santos. Olhem as histórias que nós teríamos, que poderíamos ter registrado tudo isso. É uma pena, porque com isso nós vamos apagando a nossa memória de uma maneira muito, muito rápida, muito fácil, né? Olha, obras. Eu acho que um livro muito interessante é o livro do Guardiola, do Pep Guardiola, né? Se não me falha a memória, o nome Confidencial. Para quem gosta, né, de um futebol bem jogado, eu acho que é uma síntese daquilo que ele apresentou ao longo da carreira dele. Valeu. Muito obrigado pela entrevista, Dorival. Foi um prazer. Um abraço a todos, fiquem com Deus.